Pessoal, bom dia. Pedindo a proteção de Deus, declaro oficialmente aberto os trabalhos da 7ª reunião das comissões do dia 9 de junho de 2026. Quero desejar um bom dia aqui ao senhor vice-presidente, primeiro secretário, demais vereadores, meu amigo Juninho, de João de Apolinário, Regiane, Cidinho, meu amigo Raniel Macedo, Juninho, Ilana, que está ali presente. Quero pedir à senhora secretária que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a verificação do quórum. Boa noite, senhor presidente. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais colegas vereadores. Em nome da amiga Rejana, que são todos aqui presentes. E um bom dia bem especial a todos que estão nos assistindo. Eu vou dar início agora a chamada nominal dos vereadores presentes. Giba Nilson dos Santos Oliveira, Gilvan Dantas de Mendonça, Ivanaldo Dantas de Lima, Isamar Araújo de Souza, Juranildo Jurandir Dantas, Juscelino Cassiano da Costa, Márcio Buque Cipriano de Castro, Maria Edilma Alves Ferreira Medeiros, Ortélio Silvano da Silva. Ok, feito a chamada dos senhores vereadores, eu quero pedir à senhora secretária que faça a leitura das matérias da ordem do dia, começando pelo projeto de lei de número 09 de 2026, de autoria do vereador Giba Nilson dos Santos. Que dispõe sobre a isenção da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos municipais para pessoas com deficiência, o PCD, pessoas com transtorno de espectro autista, o TEA, e demais pessoas atípicas, no âmbito do município de Nova Palmeira e da outras providências. Eu queria peço à senhora secretária que faça a leitura do projeto de número 10, também do Poder Legislativo, de autoria da mesa diretora. Dispõe sobre a criação do cargo de provimento em comissão de assessor de apoio administrativo e atendimento institucional no âmbito da Câmara Municipal de Nova Palmeira, fixa sua remuneração e dá outras providências. Projeto de lei de número 011 do Poder Legislativo, também do vereador Giba Nilson. Institui diretrizes para a criação de pontos de leitura comunitária em prédios públicos municipais desativados ou subutilizados na zona rural do município de Nova Palmeira e da outras providências. E o projeto de lei de número 09 de 2026 do Poder Executivo, que autoriza a concessão de descontos progressivos no pagamento de tributos municipais e da outras providências. Ok. Quero, neste momento, colocar em discussão o projeto de lei de número 09 do vereador Giba Nilson, Projeto este que dispõe sobre a taxa de isenção das inscrições. Eu quero começar por ele, na Comissão de Finanças Públicas, que é o autor do projeto, e já faz a leitura e já inicia o seu ponto de vista sobre o projeto. Bom dia, senhores vereadores, vereadoras. Saúdo aqui o pessoal da plateia, em nome do nosso companheiro Juninho, advogado, procurador do município, saúdo aqui, aos internautas também, companheiros. É importante a isenção de taxas, e não só, mas também possa ter vagas para essas pessoas portadoras de deficiência, como está no meu projeto, pessoas que têm problema auditivo, visual, que possa ter vez e voz e uma vaga no concurso ou seletivo. E aí é importante esse projeto, a criação de vagas, porque aí a gente sabe que alguns municípios, e até nosso município não tem esse processo de seletivo ou de concurso mesmo, de vagas.
criada, que aí fica a critério de vocês, vereadores, né, nesse projeto, que acho que é importante para o nosso município, e desde já, presidente, eu agradeço, né, e meu voto é sim, no meu projeto. A vereadora Catinha, também em discussão do projeto. Bom dia, mais uma vez aqui a todos vocês presentes. Meu voto é sim, com certeza esse projeto é importantíssimo, do meu colega amigo Gil, a importância de gente como um representante do povo, da população, ver essa forma de carinho, de atenção a essas pessoas que realmente eu acho que merecem a isenção dessas taxas na inscrição dos concursos públicos. Meu voto é sim. Vereador Marcinho. Bom dia, senhor presidente. Bom dia aos demais vereadores. Bom dia a todos que estão aqui na plateia, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Dizer, vereador Gil, que é importante esse projeto. Eu acredito que já é lei, federal, Então, eu acredito que o município também tem que acompanhar. Temos que também dar oportunidade a essas pessoas que têm sonho de trabalhar. E já adianto meu voto, vereador, dizer que é sim. Ok, começando pela Comissão de Redação e Justiça, primeiro é Juscelino, pode falar, eu queria aproveitar a oportunidade para mim fazer uma emenda ao projeto de Gil. É um projeto muito importante e eu acredito que eu não gosto de discriminar pessoas por diferenças, tá entendendo? Eu acho que a sua tem que ser igual para todo mundo. O projeto é muito importante e eu acredito que esse projeto poderia abranger pessoas que estão inclusas no cadastro do Bolsa Família e que tivesse inscrição e que pessoas que sejam do nosso município. Porque eu acredito que, como é um projeto que vai ser vigorado do nosso município, eu acredito que uma inscrição de R$70, R$80 não faz diferença. Para um concurso público onde uma prefeitura paga muito dinheiro para ser realizado esse concurso e uma taxa de R$70, R$80 para o município, eu acredito que não faz muita diferença, mas para pessoas que às vezes que a gente teve a oportunidade de ver aqui no nosso município, pessoas que foi precisar arrumar o dinheiro emprestado ou a pedir ajuda para fazer a taxa de inscrição no concurso, ainda se encaixa em mais perfil do que pessoas às vezes que têm espectro autista, PCD, porque hoje essas pessoas têm, queira ou não queira, elas têm, apesar de ter suas despesas, elas às vezes até têm uma remuneração que é aquele auxílio do BPC. E essas pessoas que estão inclusas no cadastro do Bolsa Família, às vezes são pessoas que estão desempregadas, que estão sem condições de pagar uma taxa de inscrição, e eu acredito que não faz diferença. Então eu queria pedir aos demais companheiros, e que seja colocada uma emenda para que abranja pessoas que estejam inscritos no cadastro de Bolsa Família em situação de vulnerabilidade social. Com isso, eu queria pedir à secretaria que prepare a emenda para ser feita no projeto. Todos concordam? Presidente, só assim, você falou que para a pessoa do nosso município. Pessoas do nosso município. Assim, eu tenho uma dúvida, é uma excelente emenda, até se puder juridicamente passar isso, eu tenho medo, porque nós fazemos concurso público, está sendo público. Agora, na hora que a gente abre ênfase, eu tenho medo da discriminação que o pessoal do outro município vai fazer e ficar, não sei se o jurídico aqui poderia até explicar. Mas eu acredito, e a gente pode preparar a emenda e ver essa questão, coloca em votação logo depois. Porque assim, eu acredito que se for questão de discriminar, hoje nós somos discriminados até pelo cargo que ocupa. Se chegar aqui tem 9 cadeiras, aquelas ali são para pessoas diferentes. Então, aquela dali é para uma pessoa que é mais forte. Então, discriminação, essa ideia de discriminar, eu acho que eu acredito que não seria possível, porque seria uma ideia para pessoas que estão em vulnerabilidade do nosso município. É uma lei, então se é uma lei, acho que ela não infringe nem discrimina ninguém, eu acredito que não. Então, eu quero só perguntar como é que vota o vereador Celino. Na legalidade do projeto, voto sim, e na emenda, já que você garantiu que não tem problema, a gente acompanha.
Eu não estou garantindo, né? A gente vai colocar em emenda de votação e discutir, porque assim, e só me entenda o meu raciocínio. Sigil está colocando um projeto de lei que vai beneficiar pessoas que têm espectro autista e PCD. Então, se for, as outras pessoas também vão dizer que é uma discriminação. Não é Você verdade? está falando no geral. No geral, a pessoa vai... A gente bota no geral também. Mas pessoas do nosso município, eu acho que não tem. Nós vamos ver isso, consultar e ver isso. Se não for, a emenda não é aprovada, né? Então, você já deu o seu voto? Já, vereador Geranildo? Senhor presidente, bom dia. Em nome da Vossa Excelência, quero aqui saudar os colegas vereadores, a pessoa do meu amigo Ranieri, saudar aqui a plateia, a pessoa de Regiane, saudar os internautas, né, que nos acompanham através das redes sociais. Projeto de número do companheiro vereador Gil, projeto importante, quando fala de autista, a gente se sensibiliza, inclusive tem apresentado em outros momentos projeto importante nesse sentido, como o companheiro Márcio Burco, a vereadora Isamara também tem apresentado diversas proposituras nesse sentido, é uma causa importante. A sua emenda no projeto também é uma emenda também muito importante. E aí, claro, obviamente, sem sombra de dúvida, eu parabenizo o companheiro Gil, né, por essa propositura importante, acompanhado da emenda do nobre colega presidente, e voto, sem sombra de dúvida, favorável à legalidade do projeto, junto com a emenda. Ok. Vereador Gilvan? Voto sim no projeto. Parabenizar o vereador Gil pela iniciativa, parabenizar o presidente pela emenda e com certeza vai beneficiar realmente quem precisa, né? E como você mesmo falou aí na sua fala, muitas vezes a pessoa de ser um concursado do município, às vezes falta dinheiro, né? Com certeza, é como você disse, a taxa para o município é pouca e para quem não tem é muita, né? Então, com certeza, votarei na íntegra com a emenda. Vereadora Isamara? Bom dia a todos e a todas que estão nos assistindo na manhã de hoje. Em nome do presidente Galego, eu quero saudar todos os meus colegas aqui, vereadores. Entrando em discussão sobre esse projeto muito produtivo, Gil. O que Juscelino quis ressaltar, Galego, é que essa lei ela já vem federal. Então ela só está sendo colocada, né, para que ela seja acentuada dentro do nosso município. Então, por isso que tem que ver judicialmente se pode colocar essa sua emenda, que por sinal também é muito produtiva, né? E votarei sim, tanto no projeto como na sua emenda, mas é bom rever, né? Porque esse projeto aqui já é um projeto que vem direto de lei federal, aí para incluir esse daqui. Na verdade, se o projeto já é de lei federal, então ele tem que ser cumprido no nosso município, independente dele ser projeto ou não, né? Então ele tem que ser cumprido. Então está só reapresentando um projeto que já é federal, só regulamentando no município, né? Mas a gente pode ver o seguinte, a gente vê a emenda. Eu vou pedir para o menino assim terminar a reunião e a gente vê a emenda e a gente vota a emenda, que eu acredito que não é inconstitucional, não. Projeto de lei de número 010 do Poder Legislativo. Eu quero colocar em discussão, começando pelo vereador Juscelino Cassiano. Voto sim na legalidade do projeto, presidente. Ok. Vereador Juranildo. Senhor presidente, mais uma vez, bom dia. A pessoa do companheiro Márcio Burco. Dessa vez quero aqui abraçar os colegas vereadores, né, a pessoa de Lana, que se encontra presente, ex-vereadora dessa casa, ex-servidora dessa casa também. Abraçar os internautas. A legalidade do projeto é totalmente legal, né? Acompanho sem sombra de dúvida esse projeto que será tão importante para essa instituição, né? A criação desse novo cargo que irá nos dar condição de seguir e de trabalhar cada vez mais pelo nosso município. Voto sem sombra de dúvida na legalidade e mais na frente na aprovação do projeto.
Eu também voto favorável, né, ao projeto de lei de número 09. Quero 010. Quero colocar em votação também o vereador Gil. Bom dia, mais uma vez, senhor presidente. Sim, posso assinar a legalidade do projeto. Vereadora Catinha. Voto sim, senhor presidente, a legalidade desse projeto. Vereador Massinho. Voto sim, senhor presidente. Vereador Gilvan. Voto sim, né, e a gente vê se existe uma necessidade, com certeza eu votarei sim. A gente sabe que tanto no legislativo como no executivo tem necessidades de adequações, então tem que passar por aqui, né? Então, com certeza votarei sim. Vereadora Isamara. Mais uma vez, bom dia a todos, né, e a todas. Também votarei sim na legalidade do projeto. Ok. E o vereador Ortiz. Bom dia, senhor presidente, as pessoas que estão nos assistindo nesse momento, a pessoa que está na plateia aqui, Rejane, o doutor aqui, Juninho, Ranieri, todos aí. Eu voto sim no projeto. Ok. Quero só aproveitar e saudar o doutor Pedro, né? Entrou logo depois, a gente ainda tinha cumprimentado. Eu estou esperando a audiência do tribunal, por isso que eu estou com o computador escutando no fone e do ouvido no outro. Olho no peixe e olho no gato, como diz o Tranquilo. Ok, projeto aprovado. Quero colocar o projeto de lei de número 011 do Poder Legislativo, também do vereador Gibanilson. Isso. Projeto de lei de número 11, 2026, do Poder Legislativo do vereador Gibanilson. Começando por o vereador Gibanilson. Mais uma vez, bom dia a todos e todas. Em nome do doutor Pedro, né, quero saudar aqui aos demais da plateia. Falar um pouco sobre esse projeto, né? É importante, né, a discussão, né, de leituras, né, na zona rural, principalmente o incentivo, né, para aquelas crianças que já tinha sido implantado há 10 anos atrás, 8 anos, vereador presidente Galeguinho, que era até conduzido pelo Senep, né? Quero aqui também, né, parabenizar a Nega Lourdes por esse projeto, e em parceria, né, com o município, foi feito muitas ações no município, na região, né, que era a roda de leituras, não só na zona rural, como zona urbana também, a questão das escolas. E aí, o intuito, né, é mostrar à sociedade, levar, né, essa leitura, né, para aqueles pontos, né, municipal que estão lá, por exemplo, as escolas, seja qualquer compartimento que possa se adequar, né, à criação, né, de um espaço para aquelas crianças, aqueles jovens, né, e até os próprios agricultores que gostam, querer participar da leitura, poder ter essa leitura, né. Até estive conversando com o Nega Lourdes, e Nega Lourdes até se propôs, né, de dar a esses livros para esse espaço, né, porque é importante, né, para poder cada vez mais incentivar o jovem, a criança, o adolescente, o idoso, né, a cada vez tomar mais gosto à leitura. E o meu projeto, o intuito é esse. E eu voto a favor, né, a legalidade do projeto, presidente Galeguinho. Ok. Como vota a vereadora Catinha? Bom dia mais uma vez, né, senhor presidente, os demais colegas vereadores e a todos aqui que estão presentes. Eu quero aqui
amigo vereador Gil, lhe parabenizar, né, por essa iniciativa desse projeto importantíssimo, né? Eu na época até trabalhava na escola, tanto na creche como no Benita, eu vi a importância, quanto era bom para aquelas crianças, né, incentivando a leitura. Então, com toda certeza, meu voto é sim. Ok. Vereador Marcinho. Mais uma vez, bom dia a todos, né? Quero dizer, Gil, que é importante, né, tá levando esse trabalho até a zona rural, né, onde tipo, as crianças vão ter, posso dizer, mais um aprendizado ainda. Mas também, Gil, seria importante, como está aqui no projeto, em prédios desativados. Também seria importante que a prefeitura também reformasse esses prédios, que eu acredito que eu já tive andando pela zona rural e vi que tem alguns prédios que não tem condições de receber tipo essas crianças, né? Para já estão bastante danificadas, então seria importante também que revesse essa situação. Mas quer dizer que voto sim no projeto. Ok. Voltando à redação de justiça, o vereador Juscelino Cassiano. Voto sim, presidente. Vereador Jurandir. Senhor presidente, na pessoa do amigo Júnior, fotógrafo dessa casa que cuida tão bem das nossas imagens, saúde aos internautas. Companheiro vereador Gil, já nesse dia de hoje, 2 projetos importantes apresentados, 2 projetos que, sem sombra de dúvida, serão aprovados por unânime, amanheceu hoje com o pé direito. Então a gente vê a importância desse projeto e a gente está aqui para aprovar o que é melhor para a Palmeira. E um desses projetos é um projeto importante, como o companheiro vereador Gil já falou, teve já sendo executado esse projeto pelo CENEP, através de Legaluri, que fez e faz um excelente trabalho em nosso município, um trabalho voluntário. O companheiro Márcio Buch fez aqui uma indagação importante, inclusive, que eu já tenho apresentado em outros momentos, Márcio Buch, especialmente aqui na Pedra Branca, recuperação daquele grupo escolar, que poderia muito bem estar sendo recuperado e poderia muito bem estar atendendo esse pedido do vereador Gil naquela comunidade. Então, são projetos importantes, são indicações importantíssimas para as comunidades rurais do nosso município. E claro, obviamente, o vereador Bibica, como vereador rural, está totalmente favorável ao projeto nesse segmento, nesse sentido. Voto favorável à legalidade do projeto. Ok. Eu também voto favorável ao projeto e quero perguntar como vota o vereador Gilvan. Voto sim, senhor presidente. Vereador Isamara Voto sim, senhor presidente. e vereador Machudo. Voto sim, senhor presidente. Ok. Quero, neste momento, colocar em discussão o projeto de número 9 do Poder Executivo. Projeto de número 9 de 11 de maio de 2026, que implementa o plano de amortização do déficit atuarial do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Palmeira, do IPSEMP e da outras providências. Esse projeto já tinha sido pedido visto, pelo vereador Juranildo, e eu quero começar por ele, perguntando como é o seu voto. Presidente, eu coloquei um ofício solicitando que viesse o pessoal para dar uma explicação desse projeto aqui. Seria bom indagar o projeto primeiro, depois que eles explicaram o projeto, que vocês estavam com dúvida, e depois a gente analisava e votava. O senhor fez esse ofício? Vai, entrega. Veio à Câmara, Já Secretaria? foi entregue, já foi contado. Ok. Foi agora, recebi entrega agora? Foi? Foi entregue desde ontem, Eu não tinha recebido. Mas se Vossa Excelência está dizendo, eu acredito. Pode estar aí na Aline. Pega o ofício aí, por gentileza, Aline. No caso, quem é a pessoa que vai dar o... O Regiane ou o advogado? Eu pedi para a Regiane mandar o que Ô, presidente, se for para facilitar os trabalhos, assim, o senhor dá um tempo para a gente e a gente divide o tempo, né, Regiane? Pronto. Tá certo. Ok. Tem 10 minutos, 5 minutos para cada, dá tempo? Desde que as dúvidas não entram. Se tiver dúvidas, tire dos 5. Não tem problema, eu não tenho problema com isso não. Eu acho que um projeto da grandeza do Instituto de Nova Palmeira, ele tem que ser tratado com seriedade, e eu acredito que o tempo de fala para nós debatermos um problema para as pessoas de Nova Palmeira não pode se resumir
num tempo, não. Acho que a gente tem que ter plena liberdade, só não pode deixar, né, virar uma discussão que não seja relevante, que também pode prejudicar. Eu acho que tem que ser um debate sadio e importante para o povo. Então, quem começa primeiro? Quem começa primeiro? Oi? Acho que agora tá, né? Tem que estar ligado a luzinha. Bom dia a todos. Na pessoa do presidente Ronaldo, eu agradeço a oportunidade de estar esclarecendo um pouco sobre esse projeto tão importante. E aproveito para dar um bom dia a todos os presentes, a todos os vereadores, a toda a plateia e a todos os internautas. O projeto de número 09 do Executivo, ele trata-se do plano de amortização do déficit atuarial do Instituto de Previdência, né? A gente é um projeto muito grande, é um projeto muito importante para o município. Realmente é um projeto que precisa ser esclarecido para que não fique nenhuma dúvida, para que todos votem com consciência, para saber o que estão votando também, para no final acabar não prejudicando ninguém. Eu preciso primeiro esclarecer 2 pontos para que todos compreendam, para a gente poder adentrar mais no projeto, né? Primeiramente, a gente tem 3 tipos de repasses para o Instituto. Eu queria que vocês entendessem bem esses 3 repasses. A gente tem um repasse de segurado, que é o que recolhe do servidor, né? Retira do próprio salário dele. Esse repasse ele é numa alíquota de 14%, é um valor federal, a gente segue o que a Constituição está dizendo. Além desse repasse de segurado, a gente tem o repasse patronal, que é o repasse doente, né? Que seria as câmaras, as prefeituras. Esse repasse hoje ele está em 18% aqui no município e vai manter, né? Que o novo projeto também é 18%. Então é importante que vocês entendam que esses 2 repasses eles não vão ser alterados com o projeto. Tanto o patronal normal quanto o segurado, eles não vão ser alterados. A gente está tratando aqui do repasse patronal suplementar. Esse repasse patronal suplementar nada mais é do que a amortização do déficit. E aí é o segundo ponto que eu queria que vocês entendessem, que existem 2 tipos de déficit no Instituto. Existe um déficit financeiro e existe um déficit atuarial. O déficit financeiro é aquele valor que deixou de ser repassado, né? O Instituto tem 30 anos, então tem todas as dívidas de todos os anos para trás, então esse é o déficit financeiro, que a gente geralmente entende pelos parcelamentos. Todo mundo sabe que tem muitos parcelamentos no Instituto, esse é o déficit financeiro. E a gente tem um déficit atuarial. O que é que isso significa? Significa que o número de pessoas que estão na ativa contribuindo para o Instituto não conseguem pagar todos os aposentados até o dia que eles falecerem e até o possível pensionista, até o dia que esse pensionista falecer também. Então isso chama-se um déficit atuarial. E o que é que isso quer dizer? Que quando existe o déficit atuarial, então o ente ele tem que complementar esse valor. Porque se passar só o patronal normal e o segurado, eu não consigo pagar a folha. Então existe essa parcela patronal suplementar, que é para cumprir esse déficit, para tampar o buraco desse déficit. E esse déficit ele é calculado por meio de um projeto, né, por meio de um estudo chamado avaliação atuarial. Ela é feita por um profissional competente, né, que é um atuário. E ele vê a longo prazo o valor desse déficit e quanto é que essa alíquota tem que ser para que eu consiga pagar a minha folha e para que o Instituto não seja prejudicado com isso. Então é isso que a gente está discutindo aqui hoje, o valor do plano de amortização do déficit atuarial, o valor da parcela suplementar que vai ser repassada. Então, entendendo esses 2 conceitos, fica mais fácil para vocês compreenderem. Agora vamos na prática. A alíquota que está valendo hoje, ela foi feita com um estudo do ano passado, né? Um estudo atuarial do ano passado. Lembrando que esse estudo tem que ser feito anualmente. E sempre que a realidade do município mudar, essa alíquota ela pode ser alterada. Não quer dizer que ela sempre vai ser alterada, mas se a realidade do município mudar, eu inclusive falei isso ano passado quando eu vim fazer a defesa do projeto. Quando a realidade do município mudar, essa alíquota, a lógica é que ela mude também, porque se mudou na base, então vai mudar a alíquota também. Então o que é que tínhamos ano passado? A gente tinha
184 servidores efetivos contribuindo para o município. A alíquota ficou em 75% suplementar. Foi passado nessa casa, foi aprovado. 75% é o que está valendo hoje. Só que hoje, a gente passou por um concurso público e agora a gente tem 276 pessoas contribuindo. Então, automaticamente, o número de servidores subiu, a minha alíquota tem que baixar. Isso é constitucional. O artigo 40 da Constituição diz que o Instituto tem que trabalhar em equilíbrio financeiro e atuarial. Então, isso quer dizer que o Instituto ele não pode ser superavitário. Que fique bem claro, a gente não está falando aqui desse déficit atuarial, estou falando aqui que o repasse mensal do Instituto ele não é para sobrar horrores de dinheiro para o Instituto. Não é essa a lógica. A lógica é que o Instituto receba o suficiente para ele se manter, para que ele fique em equilíbrio, e não que ele fique superavitário. E o que é que está acontecendo hoje no município de Novo Bombeiro, no Instituto de Previdência? O Instituto ele está superavitário. A própria avaliação atuarial está dizendo no final que considerou-se que o Instituto está num faturamento superavitário, porque o repasse da Prefeitura hoje, que para vocês entenderem, está em R$900 mil por mês. R$900 mil está sobrando muito dinheiro. E eu não quero dizer que isso é ruim, não é que está sobrando dinheiro, mas eu quero que vocês entendam que é inconstitucional que se mantenha. Por quê? Porque aumentou o número de servidores. Então, automaticamente, se vocês pegarem as alíquotas de outros municípios, vocês vão ver que essa suplementar é muito baixa, justamente por isso. Porque a gente tem que manter um equilíbrio. Então, não adianta manter essa alíquota em 93%, baseada num estudo atuarial do ano passado, que tinha um número de servidores X e que agora tem quase 100 a mais. O estudo já provou que esse valor que está no projeto vai ser suficiente para que eu pague a minha folha, para que não tenha prejuízo nem para ninguém, nem para a prefeitura, nem para os aposentados. Ninguém vai ter prejuízo com essa alíquota que está sendo proposta do projeto. A gente vai continuar em equilíbrio. E para que vocês entendam também, não vai faltar dinheiro no Instituto para pagar os aposentados. Isso aí vocês podem ficar tranquilos. Hoje a gente está com sobrando muito dinheiro, né, como eu falei para vocês. Mas calculando que esse projeto vai ser aprovado, a gente está sobrando mais de R$100 mil. Porque a gente tem, só finalizando, a gente tem mais de 100, a gente vai acabar sobrando por mês. Esse projeto sendo aprovado, a gente ainda tem uma sobra, depois de pagar a folha, de mais de R$100 mil no nosso Instituto. Então a gente está numa situação assim, consideravelmente boa, não vou dizer que é ruim para o Instituto. Se esse projeto for aprovado, a gente continua nessa situação favorável para o Instituto, porque está sobrando esse dinheiro. Então, o projeto, como eu disse, é baseado em estudo e, na prática, não vai causar prejuízo de forma alguma, nem para os aposentados, nem para ninguém. E se tiverem alguma dúvida? Não, da minha parte já foi. É só para explicar essa parte que essa alíquota ela não vai causar prejuízo para os aposentados e que a gente precisa manter esse equilíbrio atuarial e não deixar o Instituto, né, não estou dizendo que é ruim sobrar dinheiro, mas que não é o comum. Não é o comum. Se subiu o número de servidores ativos, automaticamente essa alíquota precisa ser baixa. Eu estou pedindo para você concluir porque é 10 minutos. Sim. Senão o doutor Pedro vai ter 4. Já concluí agora, Pedro. Obrigada pela atenção. E se tiverem alguma dúvida, né, depois da fala de Pedro, a gente está à disposição também para esclarecer. Ok. Eu vou cronometrar o meu tempo também. Bom dia a todos, bom dia aos senhores vereadores. Cumprimento na pessoa do senhor presidente dessa casa, todos os vereadores presentes e todas as pessoas aqui presentes. Parabenizo a Regiane por ter descrevido tão bem a questão referente ao próprio Instituto de Previdência, né, sobre a necessidade dessas alterações constantes nessas alíquotas de suplementação para o equilíbrio atuarial, né? O déficit financeiro decorrente dos não repasses dos exercícios anteriores, vamos dizer assim, é outro aspecto que tem que ser ainda tratado dentro desses parcelamentos, que nem em cima desse valor, desses 900 mil, eles entram. Ou seja, além desses 900 mil para pagamento desse débito, a Prefeitura vai ter que pagar esses outros valores referentes a parcelamentos. Como ela explicou, a gente teve um aumento de servidores, motivo pelo qual aumentou o número de contribuições padrões. Essa obrigação que existe com o Instituto de Previdência é uma obrigação recíproca entre o Instituto e entre a Prefeitura. A Prefeitura tem a obrigação de fazer os repasses e de saldar, fazer esse equilíbrio atuarial. Porém,
o que a gente encontra hoje é um excesso nessa obrigação, né? A obrigação ela tem que ser dentro das necessidades dos aposentados. E quando há um excesso de repasses dentro de uma obrigação, a gente obviamente tem uma falta de outro lado. Quando a gente paga um excedente, porque a gente está falando de um excedente, a gente está tirando dinheiro que pode ser investido em educação, em saúde, em infraestrutura, em esgotamento sanitário. São recursos que poderiam ser utilizados em outros aspectos dentro do município. Nós devemos levar em consideração também que o aumento, que uma alíquota suplementar aumentada fora dos parâmetros de obrigação do município resulta no escasseamento de recursos para a aplicação direta da administração. Hoje, graças a Deus, nós estamos em um momento muito bom a título de orçamento público, mas ninguém sabe como esse orçamento vai funcionar daqui a um ano, daqui a 3 meses, daqui a 6 meses, daqui a 2 anos, e as leis elas são pensadas a longo prazo, né? A título de hoje a gente está em um excesso de suplementação, motivo pelo qual se vem esse projeto de lei para equacionar essa contribuição que o município faz e fazer com que os recursos que estejam sendo repassados sejam aqueles que são necessários para a manutenção da previdência social do nosso município, para que os aposentados eles não tenham, como já ocorreu, né, risco de não receber no futuro. A título de hoje é isso que nós temos. De mesma forma, esse equacionamento, que é igualar o que é obrigado com aquilo que é repassado, ele é necessário para também resguardar os servidores da ativa, né, que estão recebendo. No momento que se tira dos recursos que estão sendo aplicados na ativa do município, para implementar para os aposentados, existe um desequilíbrio na balança. O que a gente traz hoje para aqui é um projeto de lei para equilibrar essa balança, colocar a alíquota que é necessária ser paga conforme o estudo atuarial que foi feito. Lembrando também que tem que se pensar que além desses 9 mil de desconto, ainda tem os valores que tem que ser repassados para o Instituto de Previdência a título de parcelamento do déficit financeiro, que é outro valor que se fala, além desses valores que são repassados. Esses valores têm sido repassados contemporaneamente e no passado presente, motivo pelo qual o Instituto de Previdência hoje, como a presidente disse, está com um saldo em conta de quase 5 milhões de reais. De forma que nós não temos, com a diminuição dessa alíquota de suplementação, nenhuma chance de ter risco ao não pagamento dos aposentados. Então, o projeto que vem para hoje é para equilibrar um desequilíbrio que foi de contribuição para o Instituto de Previdência que foi observado após o aumento dos servidores efetivos do município depois da convocação do último concurso público. Então é isso, muito obrigado. Muito obrigado, Regiane, muito obrigado, doutor Pedro. Eu acredito que esse instituto ele é uma bênção, né, na vida do pessoal, e tem muita coisa para se discutir, porque se Nova Palmeira hoje entrou em torno de 60 milhões, né, que antes era 36, 38 milhões, e hoje ainda está se encontrando dificuldade, né, devido a essa alíquota muito alta. Eu acredito que quando for amanhã, que não vai mais entrar esse dinheiro, ainda vai ser mais uma dorzinha de cabeça. Por isso que era tratado bem diferente essa questão do Instituto. E não vou mentir que eu achei até que o sindicato dos trabalhadores ia estar aqui presente para dar um parecer sobre esse projeto de lei, porque eu acho que quem é mais interessado nesse projeto é os próprios funcionários públicos. Acho que os próprios aposentados que estão hoje, aquelas pessoas que vão se aposentar daqui a uns dias, era quem era para estar aqui presente para assistir o debate, porque isso era o que era feito todas as vezes, e eu acho que não pode ser diferente, porque eu acredito assim, né, que o voto da gente, ele não pode ser até por minha autoria, num problema que não me inclui. Eu acho que é um problema que inclui quem vai estar precisando dele daqui
há alguns anos, né? Mas, levantou o dedo, vereador? Mas eu acredito que nós temos vereadores, né, todos aqui comprometidos com o povo, e isso é o meu ponto de vista, né? Eu quero, pode? Como bem falou aí o presidente, né, assim, esse instituto é uma bênção, né? Mas assim, eu já participei de tantas reuniões sobre esse instituto e, inclusive, de uns anos para cá, vem sendo melhor cuidado, que nunca foi cuidado na época, né? Ninguém depositava nada, mas o que a gente tem de ver é o equilíbrio que tem de existir, né? O impacto financeiro desses novos funcionários é muito grande e a gente tem de trabalhar em prol de fiscalizar, né? E se existe uma adequação na alíquota, justamente é para que se funcione melhor o município. Acredito muito no trabalho de Regiane. Ela sempre está lá 8 horas por dia, com certeza fazendo uma dedicação exclusiva a esse instituto. Então, é hora da gente olhar assim mais pelo lado do funcionamento do município, né? É só isso que eu tenho a dizer. Obrigado, presidente. Senhor presidente. Pode. É importante, né, esse projeto, né, a gente vê bem direitinho, Regiane, né, até assim, o vereador Gilvan, eu acho assim, primeiramente, esse instituto, né, não era nem para ter existido, né, porque, primeiramente, criar esse epicentro, né, porque, sinceramente, peço desculpa, presidente, mas não era para ter criado, né, e aí criaram um calo para esse município, né, para a prefeitura, independente de qualquer gestão, sempre vai ser um calo esse instituto, né? E assim, também, parabenizar também, não só a Regiane, mas também outras gestões, né, que passaram, né, que cada pessoa que contribuíram, né, para o instituto, que deram lá, que esteve lá, eu acho que é importante, porque assim, infelizmente, existe o calo, né, mas aí o servidor está lá prestando serviço, né? Como o Gilvan disse, assim, a Regiane fez um serviço, um trabalho, né, juntamente com sua equipe, as outras gestões também fizeram. Infelizmente, cada gestão vai se adequando, se mostrando, né, mas assim, é importante também a gente valorizar os profissionais que ficaram, que passaram pelo Instituto, que não era para existir, né? Era para ser via INSS, pago pelo INSS, né? Automaticamente não ia ter nenhum problema que hoje o município tem. E aí eu digo, é importante sempre a gente analisar, e assim, Regiane, é importante a questão desses números, né, que você citou, que você falou, né, a questão do concurso que foi feito, né, que hoje no nosso município foi efetivado 92 pessoas que começaram a contribuir, né, e tiraram também 92 ou mais pessoas que estavam lá como contratados, como comissionado, né, que estavam contribuindo para o INSS, que estava deixando de contribuir para a Previdência Social do município. E aí, em cima disso, né, eu fico sempre, como faço parte de finanças, Catinha, Massim, né, eu sempre gosto de trabalhar com números. É importante, eu sempre, assim, faço parte também do Instituto, né, do Conselho, juntamente com a companheira Catinha, e assim, companheiro e presidente Galeguinho, eu sempre, assim, parabenizo, né, a toda a equipe, que é importante, são números, são os dados. Só não podendo deixar de deixar meu ponto de vista, Gil, pegando o gancho nas suas palavras, eu acredito muito que toda gestão ela quer acertar, ninguém quer errar, né? Então, se desde lá de trás todo mundo teve um compromisso que iam acertar. Eu acredito que quando instalaram o Instituto, né, você hoje está dizendo que é um calo, outro disse que era um câncer, né? Eu já digo que foi uma bênção aí, porque foi uma porta que acharam que saída. Aí eu não sei, vamos ver para frente. Agora o que eu estou querendo dizer é que todos pensaram em acertar e findou errando, se é o caso que não está dando certo. Então, se nós tivemos um problema há 4 anos atrás,
onde nós tivemos que aumentar de 11% para 14%, 3% a alíquota que saiu do bolso do contribuinte, com preocupação de manter esse instituto, e ainda não era a solução, a qual aqui o povo vieram, pegaram as fotos da gente e taxaram que nem eu votei a favor para aumentar os 30% do povo. Botaram a foto aqui que a gente votou contra o povo, para aumentar 3%. E de repente vem uma queda, que não é do bolso do povo, é do bolso do poder público, caindo de 3%, aliás, caindo 30%, eu não tinha nem dado fé. Eu pensei que a amortização era aquele plano que ia amortizando de trás para frente. Então, só para mim ter uma noção, né, que se aumentou 3% do bolso do povo, aí nós somos taxados contra o povo. Agora é 30% que está caindo na arrecadação do Instituto. 30%. Vai ser um impacto grande. Presidente. E só para mim concluir o raciocínio, eu lhe dou a palavra, só para concluir o raciocínio, 30% é muito dinheiro. E vou mentir não, estou sentindo falta do sindicato, do SIPUC, que era para estar aqui presente, sabendo disso, defendendo o povo, pelo qual eles ganham. Tudinho paga 1,5%, se eu não estou enganado, para eles estarem aqui fazendo a defesa do povo. E hoje eu estou vendo a omissão do SIPUC de Nova Palmeira, né? Liguei para Tião, liguei para Jandiel, algumas pessoas procuraram e não foram respondidos. E eu acredito que nós temos que chegar num consenso, colocar na balança, ver o que é bom para o município, o que é que vai, porque também ninguém pode quebrar o município, eu acho que tem que ter uma saída. Agora, é muito simples você defender um discurso a vida inteira e depois chegar de manchar tudo numa simples canetada. É esse o meu ponto de vista, né? Pode falar. Presidente, quero aqui, na pessoa de Regiane, abraçar todos os servidores do IPSEMP, né, aposentados, os conselhos, meu amigo João, Viviane, doutor, amigo Juninho. Assim, eu fico observando, hoje a gente diz que estamos tirando 30%. A gente está observando, aonde Regiane falou, explicou bem, o doutor falou, explicou bem, as pessoas que entraram concursadas. E eu disse antes de vir para cá, eu cheguei para a Regiane, foi muito bom se a gente puxar, que foi gravado a fala de Regiane no último projeto sobre o IPSEMP, que veio para cá no ano passado, se eu não me engano. E disseram que as palavras dela foi isso aí, que ia ser adequado de acordo os funcionários que entrassem, se efetivassem no nosso município. E quando efetivou já 100 pessoas, automaticamente vai desregular, vai aumentar o déficit, não vai existir, vai ser o sub, como é que se diz? Entendeu? E vai superar. A gente quer apenas igualar, para não prejudicar os ativos do município hoje, se a gente continuar repassando os 900 mil reais, que nem é repassado todo mês, a cada um salário mínimo a gente repassa, a prefeitura repassa por sempre 900 mil reais. 930 pagando, e assim, quero aqui parabenizar a gestão e vocês do IPSEMP pelos parcelamentos que hoje está sendo pago correto. Não estou falando só na gestão passada, que antecedeu Orlando, mas as outras também, que não pagaram corretamente os parcelamentos. Hoje está pagado totalmente os parcelamentos. A gente estamos falando, a Regiane sabe quanto é cobrado. Hoje tem reuniões mensalmente. Quanto é cobrado de Regiane? Sempre não é desconfiando, Regiane, você sabe disso, que nem ontem teve uma reunião, não sabe, mas quanto é cobrado? Hoje existem alguns conselheiros que, na gestão passada, eles eram que não existia reuniões, só chegavam e diziam, assina aqui, e eles chegavam lá e assinavam. Hoje existe um compromisso, isso aí é um compromisso, é um dever de Regiane, da gestão, que toda gestão passada era para ter mantido o quê? Esse IPSEMP vivo. E assim, quero parabenizar você mais uma vez. E eu não estou dizendo a você quem está baixando, não. Agora, se chegar no ponto de baixar, que não dê para atingir a folha, aí eu digo a você, nós somos uns responsáveis. Na verdade, está baixando sim, é 30% a amortização não chega a baixar para não pagar a folha, não. E outra coisa, não é do pagamento da folha. E outra coisa, o pessoal que entrou hoje, no meu ponto de vista, eles não podem ser vistos como uma fonte de renda, não, porque eles estão pagando deles no futuro. Eles estão pagando deles no futuro. Né?
Para o estudo atuarial, considera-se qualquer pessoa que entra. Infelizmente, considera. Ok. Eu sei que o meu ponto de vista permanece o mesmo, né? Mas aí eu respeito a opinião dos demais vereadores, né? E quero passar como comissão, né? Já o vereador Juranildo. Tem que falar agora? Mas comigo ou... Não, ele entendi. pediu aqui a fala, né? Nós estamos em discussão. Presidente, mais uma vez bom dia. Abraçar a Vossa Excelência de forma muito especial. Dizer que a sua fala aí foi importante, é importante e será sempre importante frisar essa pauta importante para o nosso município. Né? O senhor foi e é corajoso, né? Já quebrou o regimento dessa casa, artigo 126, em permitir, né, o uso da tribuna por duas pessoas. A regra é clara. Artigo 126 do regimento dessa casa diz que ofício solicitando o espaço da tribuna pode ser usado por pessoa por 10 minutos. Uma única pessoa. Então a Vossa Excelência já é muito corajoso em quebrar esse regimento, permitindo as pessoas usar essa tribuna. Coisa que eu, como presidente, nunca fiz e nunca farei. Inclusive, fui até penalizado, né, na época, ele anunciado lá em Picuí, e foi arquivado porque eu cumpri o regimento, então foi da legalidade. Dizer que quando se fala aqui em motorização, e meu ponto de vista foi justamente nesse sentido. Por quê? Porque é preocupante. A gente está aqui, Márcio, preocupado com os servidores do nosso município, especialmente a categoria do IP7 do Instituto de Previdência. Se você analisar aqui direitinho, eu gosto de correr aqui algumas palavras, e foram ditas aqui, garantir. A palavra foi garantir. Como é que vão garantir que se hoje tem quase 5 milhões ou mais de 5 milhões em caixa, como é que vão garantir que em longo prazo, né, vai ter arrecadação suficiente para o pagamento do Instituto de Previdência dos aposentados do município? Falou em sobrar dinheiro, hoje tem muito dinheiro em conta, está sobrando. Nunca ouvi falar, né, se está sobrando, tá beleza, vem quando falta. Então a gente está preocupado com isso. Eu digo ao senhor que é preciso escutar as pessoas, escutar o caso dos aposentados. É preciso que a Vossa Excelência faça aqui a audiência pública para que a gente possa discutir, escutar a população, principalmente que precisa, né, ter a certeza do que está acontecendo no nosso município. A nossa preocupação é nesse sentido, de a gente ter a longo prazo, não a pouco prazo, se tem 5 milhões a pouco prazo dá o suficiente para garantir o pagamento. E a longo prazo, as arrecadações estão caindo, e vão cair, e todo mundo sabe que isso vai acontecer. A longo prazo, as próximas prefeitos, os próximos gestores do nosso município, como é que vai acontecer? Então, se tem dinheiro em conta sobrando, beleza, é para ter mais, porque a gestão anterior já deixou, né, o nosso município totalmente equilibrado. Agora é só andar para frente, e é preciso andar para frente com responsabilidade, com compromisso, com zelo, né? Não estou dizendo que não estou tendo, tem, mas é preciso ver lá na frente. Hoje o momento é esse, lá na frente qual é o momento? Pode ser um momento crítico, pode ser um momento bom, mas é preciso garantir que isso aconteça de realidade. Então, se sobra dinheiro, tá beleza, rico não falta, certo? Então, eu acredito que o nosso companheiro Márcio Buca, o outro da nossa bancada, como eu não posso mais pedir vista, é preciso analisar esse projeto mais profundo, escutar as pessoas que realmente precisam, o IP7, junto com o sindicato, junto com o CIPUC e todos os servidores que realmente precisam ouvir a verdade que está acontecendo na audiência pública. Mais uma vez, bom dia a todos e a todas. Antes, presidente, para a votação, né, queria pedir visto. Por que pedir visto? Né, quero justificar aqui e parabenizar, né, Pipico, por ter pedido anteriormente, eu estou pedindo agora, e parabenizar também Regiane, João Domingos, Juninho, Dr. Pedro, né, que faz parte lá. Dizer que todos tiveram importância, né, de 2017 para cá no Instituto, dizer que, como Regiane falou ali na tribuna, dizer que aqui é uma pauta que tem, não só nossa, mas sim como tipo dos aposentados, e que estão na ativa também, né, porque futuramente irá refletir desses pessoas que irão se aposentar esses dias aí que vem pela frente, e dizer que é importante que a gente também tenha a presença do CIPUC. O CIPUC é onde defende o direito
né, do funcionário, que venha até essa casa e a gente possa fazer uma audiência pública com todos, porque nós também não podemos estar aqui só debatendo um assunto de interesse que é dos funcionários. Não adianta a gente chegar a votar, porque são opiniões diferentes. Né? Presidente, eu fiquei com 1 minuto de crédito na minha fala, porque eu acho que eu não me fiz esclarecer bem sobre um aspecto dessa obrigação recíproca que existe entre a atividade e a inatividade. Quando a gente fala nessa suplementação, a gente está falando de quando os ativos eles não conseguem custear os inativos, porque a gente pensa que a Previdência é como um cofrinho que a gente contribui hoje para receber lá na frente. E na verdade ela não funciona assim. Quem está trabalhando hoje custeia quem está aposentado. A partir do momento em que aumentou a quantidade de pessoas que estão custeando os aposentados, a obrigação de suplementar, ela diminui. Isso é como se fosse um contrato em que eu tenho uma dívida com você. Os ativos têm uma dívida com os aposentados. A gente, quando pensa que não, problema seu que gastaram o seu dinheiro lá atrás, não funciona assim. A gente que está na atividade hoje tem a obrigação para com os aposentados. É como os filhos também não têm a obrigação com os pais idosos. Do mesmo jeito, os servidores que estão na ativa têm a obrigação com os servidores aposentados. Quando a gente fala sobre isso, não é que está se tirando nada que está dando. É porque tem obrigações. A obrigação é dar X, então eu vou dar X. Se você deve aos aposentados 100 mil, a sua obrigação é pagar 100 mil. Se você está pagando 130 mil, você está pagando a mais. Por isso que eu digo assim, não está se tirando, está equacionando, igualando, trazendo justiça em relação à obrigação dos servidores de ativa em relação aos aposentados. É uma coisa que tem que ser igualitária. Eu só fazer uma pergunta, não está baixando, né? É quanto? 97%? Não, a gente está tratando da Não, é quando junta tudo lá, é 93, né? 93, vai ficar 68. Aí vai ficar Eu não estou 65. dizendo que não está baixando, não. Eu estou dizendo que está baixando para igualar. Porque o que está agora sendo aumentou pago é a a mais. contribuição, aumentou o número de servidores. Então, automaticamente essa alíquota tem que igualar, entendeu? Na verdade, eu sei que vocês são muito técnicos e inteligentes, né? Para dar informação assim que deixa a cabeça da gente um pouquinho, mas assim... O senhor está certo em dizer que está tendo uma diminuição. Eu não estou tentando explicar que só está diminuindo porque o que está diminuindo é excedente. O problema aqui é porque assim, eu acredito e também não tem problema não em votar não, sabe? Eu acho que o voto ele é livre, só que a gente tem que ter uma responsabilidade, né? Se o vereador está pedindo visto e que a audiência pública, né, nós vamos convocar e eu acredito que o povo, que é o maior interessado, é quem vai dar a indicação do meu voto. Se acontecer de nós, do pessoal vir para cá e só vier os interessados, eu quero que isso fique bem claro hoje. Se vier para cá só os interessados em que baixe e votar e os outros não mostrarem interesse que seja votado, nós vamos votar. Por quê? Eu acho que isso é uma responsabilidade deles de cuidar de uma coisa que é deles. Vocês estão administrando e se eles acham que vocês estão administrando certo e é para a gente vota sem nenhum problema. A única coisa que eu vou dizer pelo meu ponto de vista, que eu quero é só escutar o povo, só escutar os funcionários. Por quê? Se disser assim, vamos eliminar a aposentadoria e todo mundo estiver satisfeito, nós vota também. Agora, amanhã eu não posso ser culpado por aquilo que o povo pediu e eu votei. Eu acho que isso é só o ponto de vista da política. Por quê? Porque antigamente, né, Juninho que está ali, gostavam de pegar a foto da gente e publicar. O PT daqui gosta de fazer essas publicações, eu já vi que faz em bem monte de canto do mundo. Mas agora não aparece ninguém para ver o tamanho da realidade e se inverteu a moeda. Né? A moeda se inverteu. O que antes era um problema, era dificuldade, era não sei o quê. Quando Nova Palmeira entrava 36 milhões por ano.
esse ano entrou mais de 60 milhões. Então é uma realidade diferente. E amanhã pode voltar a entrar só esses 36 milhões. E como é que vai ficar? É só isso que eu quero ver. E também não estou me opondo, é só um ponto de vista para os demais. E eu acho que é só isso. Não é nada mais que isso. É só nós escutar o povo. E para começar, acho que não precisa nem nós mudar o semblante. Tem que ser todo mundo com alegria, felicidade. Porque nós estamos aqui tratando uma problemática do povo. Só isso. Né? Pode falar. Só para concluir, mas só para contribuir, presidente, quer dizer, gente, que aqui jamais a gente tem nada contra vocês, pelo contrário, a gente parabeniza pelo trabalho de vocês, mas assim, a gente está lidando com opiniões diferentes, né? A gente, só para contribuir, é importante, né, que a gente convoque tipo audiência pública, que o CIPUC também possa se manifestar, né? As pessoas também, os aposentados, que são de interesse deles. Então a gente tem que ouvir eles, não só tanta gente como oposição, mas situação, e vocês achar o que eles acham, né? Tipo, vocês explicar, que possa também trazer um estudo aqui, apresentar a eles, que eles possam entender, para que amanhã a gente não possa, tipo, sair na rua e, como o Galeguinho falou, né? Tipo, votar contra o povo, né? A gente tem que fazer as coisas com responsabilidade e olhando direitinho, na cara a cara, porque amanhã é outro dia, amanhã não vai ter mais jeito, né? E as pessoas... Licença, vereador. Né? E a gente tem que ter responsabilidade sobre isso. Então, só isso, obrigado, presidente. Então, no caso, o projeto para na Comissão de Finanças, que é o Marcinho pediu visto, né? Pode, 2 minutos. Vai chegar na sua comissão. Deixa eu dizer assim, essa questão é tão complicada que uma vez lá atrás, eu acredito só que tinha de vereador aqui, era eu na época. Para aumentar de 11% para 14% para os servidores de ser descontado, inclusive teve prima minha que pegou a comigo, teve tudo, mas por quê? Se não votasse naquela época, o desequilíbrio que tinha dentro do Instituto, não seria pago mais os aposentados. E a gente era 5 vereadores do lado, e a situação era clara. E a gente teve que votar porque a gente viu que naquele momento a saúde financeira do Instituto era mais importante que a política. Então, assim, eu acho que a gente usava muito, você falou as palavras corretas, ouvir o povo não é errado, não ouvir, não. Só que a gente vê, na verdade, o que, né? Por exemplo, você fala muito em 60 milhões, mas eu vejo do outro lado dizendo que se não vier essa adequação, o município no fim do ano já vai começar a ter débito com o Instituto. Entendeu? Assim, é um lado... Uma moeda do outro lado é a outra, então a gente tem que... Pronto, justamente. É só o meu ponto de vista, que é o que eu justamente quero eu ouvir queria o povo, contribuir um pouquinho, porque eu quero justamente a gente ajeitar, vamos fazer audiência pública para escutar o povo, porque se para nós votar 3%, que foi uma guerra do tamanho do mundo, dizendo que tinha dinheiro na prefeitura na época, quando só entrava 36 milhões, dizia que tinha dizia que estava faltando dinheiro para tirar 3% do povo, né? Era tirando 3% do povo. Fizeram o maior fuzuê aqui nessa casa que nós estávamos errados. Aí agora vai tirar 30% da arrecadação, porque está tirando 30% da arrecadação. Então esse dinheiro não vai fazer? Não, está igualando, está ajeitando, adequar para quê? Para que o dinheiro da prefeitura não vá todo para o Instituto, a realidade é essa. Mas assim, está faltando dinheiro no Instituto, você vai estar tirando a arrecadação do Instituto. Não vai dizer que não está tirando a arrecadação do Instituto, que está, aí é 30%. Então se 3% para o povo era uma grande diferença, aí para a prefeitura 30% não faz diferença, é igualitando. Então vamos ajeitar para nós tirar de volta os 3%, porque fica 27% para o povo, né? E inclusive isso era um discurso defendido por Vossa Excelência, né? Eu acho que isso é muito importante nós pensar nisso. Presidente, o que foi? Eu estou falando que assim, olha, 3% que foi votado nessa casa para aumentar, de 11% para 14% para o povo, porque não ia ter como pagar mais. Aí hoje, de repente, nós tínhamos uma preocupação que era 58 milhões de um déficit atuarial que não ia ter mais. Aí agora está caindo com 30% da arrecadação do Instituto saindo da Prefeitura. A minha preocupação hoje não só é com o Instituto, não. É com o Ranieri, é comigo, que sou funcionário há 24 anos, com todos 190 e poucos funcionários efetivos do município. Aí aonde eu digo ao senhor, nós temos que ter responsabilidade não só por um lado, mas por os dois, por os aposentados e por nós, funcionários públicos municipal, que nós hoje estamos pagando para os aposentados. E quem vai pagar para a gente? Aí é onde eu digo a vocês,
quando o cara faz uma coisa, faça com responsabilidade para não andar reto. Pronto, justamente, é o que eu estou dizendo, porque se nós vamos tirar 30% da arrecadação do seu patrimônio e que quem vai pagar é Vossa Excelência, é Ranieri, eu acho que realmente se preocupar é nós parar um pouco e pensar nisso. E não estou aqui fazendo muita coisa, não. Acho que nós vamos só escutar todo mundo. Se todo mundo entender, nós vamos votar. Faça a audiência pública, ótimo. Não foi Marcinho pediu, né? Nós vamos fazer a audiência pública e vamos marcar. Nós podemos ajeitar quando terminar, nós marcamos a prazo, né? E vamos manter. Mais alta que tem Vamos fazer o seguinte, nós vamos marcar a audiência pública, ver a data melhor e nós convocamos todos vocês, né? Eu só queria colocar a emenda em votação ao projeto de Gil, que é constitucional, eu já pedi para... Só para complementar aqui, presidente, seria bom a gente analisar, porque vai entrar de férias quando, aqui a DSS, ó, dia 15. E aonde eu digo a vocês, a gente não pode querer prejudicar e voltar, entendeu? Não, é bom marcar para a audiência pública. Não prejudicar não, a gente vai só ouvir o povo, eu acho que nós marcamos aí o quanto antes. Hoje nós temos métodos aí das redes sociais que alcançam todo mundo rápido, né? E nós marcamos, né? Deixa eu só colocar em votação, não terminou a sessão ainda, colocar em votação a emenda ao projeto de Gil. Eu peço à senhora secretária que faça a leitura da emenda, né? O artigo 1º, fica assegurada a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados pela administração pública direta e indireta do município de Nova Palmeira, as pessoas com deficiência, o PCD, as pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, e as demais pessoas atípicas devidamente comprovadas. Passará a ser, né, no caso aqui primeiro, fica assegurada a isenção do pagamento da taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos realizados pela administração pública direta e indireta do município de Nova Palmeira, as pessoas com deficiência, o PCD, as pessoas com transtorno do espectro autista, o TEA, as pessoas demais, pessoas atípicas e devidamente comprovadas aos beneficiários do programa Bolsa Família. Ok, nós já tínhamos colocado a emenda, né, no projeto e só tinha ficado de vir a emenda para ser apresentada. Todos concordam que o projeto foi votado com a emenda? Presidente, só agora para complementar. Pronto. Agora sim, veio do jeito que eu falei. Agora sim, agora é constitucional. Agora, porque aqui está falando o quê? Devidamente comprovado beneficiário do Bolsa Família. Isso. Não está especificando só do Nova Palmeira. Que meu medo era o quê? Fazer o Bolsa, fazer isso aqui, colocar uma emenda e chegar um cara lá do Bolsa Família de Picuí, entrar na justiça, porque não, entendeu? Porque não pode. Era isso, aí tá certo, aqui tá certo. Agora tá condicional. Eu acreditaria que poderia ser, mas se já fez assim, tá ok. Então todos concordam na emenda, todos concordam, então ok. Resolvido o problema. O projeto aprovado e não havendo mais nada para declarar, eu declaro encerrado Não, era isso que eu queria falar, né? Não, mas você pode falar agora. E ano passado foi inclusive eu que pedi, façam audiência pública, chamem os aposentados para escutar o povo. Eu declaro encerrado, né, a 7ª reunião das comissões do dia 9 de junho de 2026. Tenham todos um bom dia.